Vamos dar início a um novo assunto em educação física teórica. Nós vamos estudar sobre os esportes individuais. Na unidade passada, nós estudamos sobre os esportes coletivos, como o vôlei, como o basquete, como o futebol. São esportes onde o trabalho em equipe é muito importante. Agora nós iremos estudar sobre os esportes individuais. Os esportes individuais são aqueles onde só competem um adversário em oposição a outro adversário. É um esporte onde o atleta compete individualmente, ou seja, sozinho. A sua vitória só depende dos seus próprios esforços. Então, se nos esportes coletivos, para que um jogador ele venha ganhar, ele venha vencer, ele precisa trabalhar em grupo. Os esforços eles precisam ser coletivos. Já nos esportes individuais, o competidor ele se esforça, ele trabalha sozinho, individualmente, e a vitória só vai vir devido aos seus próprios esforços. Então, os esportes individuais são ideais para as pessoas que desejam melhorar a sua capacidade de concentração. Eu já expliquei para vocês em outras aulas que o esporte, ele tanto pode ser de lazer, que são pessoas que buscam praticar algum esporte para a melhoria da saúde, e como também uma forma de lazer, de distração, e existem as pessoas que competem profissionalmente, que buscam medalhas e buscam títulos. Para as pessoas que buscam um esporte para melhorar a sua concentração, os esportes individuais, eles são os mais indicados. Então, como depende apenas do próprio atleta ou no máximo de um adversário, esse tipo de atividade é para quem deseja ter foco. É preciso estabelecer uma meta, um limite e esforçar-se para chegar lá. Os principais adeptos, ou seja, as principais pessoas que realizam os esportes individuais são as pessoas que possuem uma rotina atribulada, uma rotina agitada de correria, que possuem muitos compromissos. Os esportes coletivos dependem da disponibilidade de uma série de pessoas envolvidas. Então, quando uma pessoa vai escolher um tipo de esporte para ela praticar nas suas horas livres, é mais fácil se ela escolher um esporte individual. Por quê? Ela vai realizar esse esporte de acordo com a sua disponibilidade de horário. Se essa pessoa trabalha e é horário da noite, ela está livre. Então, ela pode praticar uma corrida, um xadrez, um atletismo. Ela pode realizar sozinha. Já no esporte coletivo, essa pessoa vai depender também dos horários das outras pessoas que vão praticar aquele esporte com ela. Então, em questão de horário para pessoas que têm um horário mais corrido, os esportes individuais são os mais indicados. Os individuais dependem apenas de você. Quando houver um tempo livre, é só reunir o material e ir até o local da prática do esporte. Agora a tia vai trazer para vocês alguns exemplos de esportes individuais. O tênis é um esporte que exige foco e concentração. Como ele envolve um adversário, é preciso manter o controle emocional para não se deixar abater pela pressão. Além disso, o resultado depende da qualidade dos movimentos que você executa e da ação que você dá aos movimentos de adversário. É preciso estar completamente envolvido na partida. Então, o tênis, quando ele é individual, ele é um esporte que envolve muito foco e concentração. O competidor, ele precisa saber trabalhar sob pressão, porque toda a responsabilidade é individual, é ele contra outro adversário. Aqui tem uma imagem de um jogo de tênis, onde é um esporte que é jogado em uma área retangular com uma rede dividindo as duas quadras. Utiliza-se a prática do esporte, a raquete e a bolinha.
O objetivo do tênis consiste em fazer com que a bola golpeada pela raquete toque na quadra adversária, sem que retorne novamente para sua quadra. Então, esse é o tênis de quadra. Existe também o tênis de mesa, que também pode ser praticado individualmente. Esse tênis que nós estamos vendo na imagem é um tênis de quadra, certo? Que não tem mesa e que é individual, um competidor contra outro competidor. Outro esporte também individual muito conhecido e muito antigo é o atletismo. O atleta compete em provas combinadas ou individuais. São provas de corridas, de arremessos, como por exemplo arremesso de discos, lançamentos e saltos. As provas ocorrem em uma pista oval, circular, de 400 metros ou nas provas de campo. Cada prova requer uma ou mais capacidades físicas do atleta. Então, o atletismo ele envolve velocidade, força, flexibilidade, entre outras características que o atleta ele precisa ter. Então, materiais que são usados nesse esporte: o dardo, o martelo, o disco, o peso, a vara, a barreira, o obstáculo, o colchões, entre outros. Então, dentro do atletismo, existem muitos esportes que podem ser realizados individualmente. O que é que o atleta ou a pessoa que busca um esporte para a saúde, para o lazer, vai precisar? Então, os materiais vão ser de acordo com o esporte. O salto com vara, o competidor precisa de uma vara. Esse esporte é mais para profissionais. Já o atletismo, por exemplo, da corrida, o competidor vai precisar apenas de estar com a roupa adequada e também um tênis. Então, cada esporte desse exige um tipo de material para sua realização. Existe também o remo, que é um esporte individual. Esse esporte é perfeito para quem deseja trabalhar a força física e a resistência muscular, principalmente a psicológica. O remo é um esporte difícil, que existe muita disciplina e muito treino. São horas dedicadas ao exercício, até que se consigam realizar os movimentos corretos. Além disso, o foco é todo em você e no seu resultado. Dedicação é a palavra de ordem. Então, nós estamos vendo aí na imagem um atleta praticando remo. O remo, ele trabalha muito a força física, porque toda a força do atleta, ele vai usar os braços e também as pernas. E como está falando no texto, também é um esporte que envolve muito psicológico. O atleta ele precisa estar muito concentrado para conseguir vencer as competições. Já o ciclismo, que nós estamos vendo aí na imagem, as bicicletas são fontes de prazer para muitas pessoas. E como opção dos esportes individuais, são ideias para quem gosta de desafio e de descobrir novas oportunidades. O mountain bike, por exemplo, é uma opção para desvendar lugares rústicos e desconhecidos. Pedalar também é ótimo para tirar um tempo para si e pensar na vida. Então, o ciclismo ele é um esporte muito versátil. Tanto os profissionais buscam esse esporte como o mountain bike, que são provas realizadas geralmente em áreas afastadas da cidade, em áreas de campo de difícil acesso, como também é um esporte muito escolhido para as pessoas como uma opção de lazer. Então, é um esporte que, se você tiver uma bike, uma bicicleta, o profissional precisa de uma bike apropriada. Não é todo tipo de bicicleta que pode competir profissionalmente. Mas para você que quer realizar uma atividade física, é uma ótima oportunidade para melhorar a saúde e também para se distrair, trazendo também pontos positivos para a saúde emocional da pessoa. Então, essa foi a nossa aula de educação física teórica de hoje.